Reflexão do dia, 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo prossegue com ensinamentos preciosos aos crentes de Corinto nesta segunda carta. E este capítulo 11 fala de alguns assuntos sobre os quais eu gostaria de tratar. Na verdade, eu quero destacar duas coisas nesse capítulo que chamam a nossa atenção. Uma delas é quando o apóstolo Paulo fala sobre o modo de agir do nosso inimigo, o modo de agir do diabo. E menciona especificamente que o diabo pode algumas vezes agir travestindo-se em anjo de luz. É interessante perceber que o modo como o diabo se manifesta em nossa vida não é aquele modo que nós costumamos ver em nossas fantasias de um bicho feio, mas a verdade é que o diabo aparece em nossas vidas sim de maneira extremamente sutil. Aqui eu quero lembrar um detalhe. A tentação bate à nossa porta de maneira sedutora. Mais que isto, de regra, a tentação chega em nossa vida de modo gradativo, de modo progressivo. O inimigo vai conquistando espaço, vai minando as nossas resistências, muitas vezes a começar de coisas que nem são ruins em si, nem são pecaminosas em si, mas por descuido de nossa parte, abrem a porta para que aí sim, algumas coisas perniciosas comecem lentamente a entrar. Ele vai minando as nossas resistências, tornando-nos ainda mais vulneráveis e sem que a gente perceba, a gente começa a se envolver na tentação e no erro. Essa progressividade é lembrada, por exemplo, no Salmo 1, que fala daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Há um processo progressivo de envolvimento com o erro e com o pecado. E muitas vezes, atrás da imagem de amigos ou de conselheiros, o diabo consegue influenciar negativamente a nossa vida. Esteja atento em relação a isso. A outra parte desse capítulo fala de um outro assunto. É quando Paulo fala de sua própria experiência e menciona com cores muito vivas todo o sofrimento pelo qual ele passou em sua caminhada como apóstolo. Uma importante lembrança de que a nossa decisão por seguir a Jesus e abraçar os seus propósitos não é sinônimo de um salvo-conduto diante das dificuldades da vida. Pode, inclusive, este é o caso de Paulo, trazer alguns sofrimentos adicionais. Os sofrimentos mencionados por ele nesse capítulo são, inclusive, decorrência de sua decisão de ser fiel a Cristo. Sou obrigado a lhe dizer que sua fidelidade a Deus não lhe garantirá uma vida de prosperidade plena e ausência de problemas. Sou obrigado a lhe dizer, inclusive, que é possível que a sua opção por ser fiel a Cristo até lhe acrescente algumas dificuldades adicionais, talvez em seus relacionamentos ou no seu dia a dia. Mas eu quero lembrar, sobretudo, que, como Paulo diz na carta aos Romanos, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Como ele mesmo diz, essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E como ainda ele afirma, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Conquanto nossa fidelidade a Deus não seja salvo-conduto diante das dificuldades da vida, temos a convicção de que Ele nos abençoa generosamente, de que Ele nos acompanha todos os dias e que sempre valerá a pena seguir a sua vontade para nós, boa, agradável e perfeita. Amém.